Hoje é quarta-feira e o texto que nós temos debruçado sobre ele e temos aprendido grandemente é o Salmo de número 126, do versículo 1 ao versículo 3. Nós aprendemos ontem que temos que olhar para o passado com gratidão. E o versículo 4, o verbo aqui passa para o presente. E o salmista diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. O mesmo salmista que nos leva a olhar para trás com gratidão é o salmista que apresenta o presente. O passado de glória não garante um presente tranquilo. O sorriso de ontem não nos traz tranquilidade no hoje. E o salmista aqui nos apresenta que ele está enfrentando uma grande crise e ele faz uma oração. E a oração do salmista é uma oração de restauração. O pedido dele aqui é: Senhor, restaura. E tudo o que precisa de restauração é porque está passando por alguma crise. E o povo ali estava enfrentando uma crise. E aquele povo estava seco, e aquele povo estava árido, e aquele povo estava sofrendo, e aquele povo estava desiludido, e aquele povo estava novamente enfrentando um mau momento. E o salmista então ele ora, ele pede restauração. E o que o salmista está pedindo neste texto nada mais é do que um milagre. Negueb não é um rio, Negueb é um deserto. E o salmista então ele está pedindo água no deserto. E o salmista ele está pedindo mais do que água no deserto. Ele está pedindo uma torrente de água no deserto. Ou seja, um caminho, um riacho no deserto. E isso é praticamente impossível aos olhos humanos. Porque quando a água cai na terra seca, automaticamente ela é absorvida. E o salmista dizendo que como águas que passam no deserto e restauram, e aonde aquela água passa, ela gera vida. É isso que eu quero na minha vida. O salmista está pedindo um milagre de Deus, uma intervenção dos céus, um sobrenatural de Jesus. E aqui eu aprendo uma segunda lição. O texto nos ensina que nós devemos olhar para o presente com oração, com clamor. Afirmar que nós estamos vivendo uma grande crise é dizer o que todo mundo já sabe. Nós estamos passando por uma severa crise. Todo mundo tem perdido. Todo mundo tem sofrido. Os nossos idosos pagam um preço mais alto. As nossas crianças, que sem entender o que estão acontecendo, foram trancadas dentro de casa, perderam convívio com os amiguinhos e estão agora diante de uma tela. Estão cansadas, estressadas, algumas ansiosas, outras sem saber o que fazer. Mas o salmista diz que diante da crise, muitos trilham o caminho da vitimização. Por que que isso está acontecendo logo na minha geração? Logo agora que eu abri o meu negócio? Logo agora que eu arrumei um filho, né? Alguns se vitimizam. Outros colocam o pé na estrada da reclamação. Ele começa a reclamar, ele começa a falar, ele começa a colocar defeito em tudo, a colocar defeito em todos. Ele sai na rua, ele reclama daqui, ele reclama colar. O que o salmista está nos ensinando é que crise a gente não encara nem com reclamação, nem com vitimização, mas a crise a gente encara é com oração, é com clamor, é com lágrimas nos olhos, é com quebrantamento no coração, é humilhando o nosso espírito, é realmente colocando a boca no pó, é realmente colocando o joelho no chão e pedindo o auxílio de Deus. Deus, restaura, Deus, faz um milagre, porque humanamente falando, nós não temos mais o que fazer. Ou o Senhor intervém na história humana, ou nós estamos totalmente perdidos. Então a crise nós encaramos com oração, nós encaramos com clamor, e é isso que nós vamos fazer neste momento. Vamos orar? Deus, restaura o nosso país, restaura a nossa saúde, restaura a economia, restaura o nosso coração, restaura a nossa família, faça um milagre no nosso meio, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço e que Deus abençoe a sua quarta-feira.